Antes da gente ir pro vídeo, eu vou pedir para você deixar o like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. E eu vou já te fazer uma pergunta. Se a gente tivesse feito isso com o Danilo hoje jogaria pelo Botafogo ou estaria vestindo aqui, ó, as cores da Sociedade Esportiva Palmeiras? Antes da gente reagir ao que disse o presidente Matheus Montenegro do Fluminense, eu ia pedir para você compartilhar a sua opinião aqui embaixo, tá? Eu não engulo ou não tolero, ou não acho comum a gente ver o Danilo lá no Botafogo, a gente contratar o Marlon Freitas e hoje a gente precisar de um 5. Imagina se o nosso meio-campo fosse o próprio Danilo, Marlon Freitas, o Andréas à frente como meia, de repente utilizar um ponta e os dois atacantes do Palmeiras que são bons, né? Tanto o Vitor Roque quanto o Flaco Lopes. Pois bem, a gente vai reagir aqui. Por hora a gente pode falar que Arias no Palmeiras é impossível, né? A gente vai mostrar aqui o porquê disso, tá? Se você joga modo carreira e curte aí, ontem eu falei pra vocês do link, acabei esquecendo de deixar nos comentários, eu tô jogando modo carreira com o Palmeiras, tá? Pelo FIFA 16, que é simplesmente incrível, tá? Tô mostrando aí uma imagem pra vocês aí, mais ou menos de como que tá o jogo. Absurdo, mercado completo, Série A, B, C, D, praticamente todas as ligas, tem liga equatoriana, peruana, mexicana, enfim, todas as ligas ali, Libertadores acaba sendo uma imersão completa. Se você tem interesse é para PC e o link eu tô deixando aqui no primeiro comentário fixado, que já é o link do jogo mais a instalação, tá? Pode entrar em contato, se tiver alguma dúvida pode me procurar nas redes sociais. E agora vamos ver aqui o que disse o presidente do Fluminense. Então, Arias no Palmeiras, sem chance. Pessoal, esse aqui é o vídeo e olhando a quantidade de jogadores que batem na Europa e voltam, eu acredito que o Fluminense foi muito bem nessa aqui. Não sei nem se o Fluminense recebeu já o dinheiro do Arias, porque vocês sabem que essas vendas são parceladas e é bem provável que o Fluminense nem tenha recebido tudo. Não tenho certeza, mas arrisco, né? Arrisco dizer que nem recebeu esse dinheiro inteiro. Então vamos lá ver o que ele falou e comenta a sua opinião aí. Qual a alternativa para o Arias, tá? E se você acha para ponta a gente tá precisando mais ou para meia ou para os dois? Qual que é a sua opinião? Respeito aí também das especulações que foram o Almada, né? Bora lá? Que saiu daqui há menos tempo, nós temos excelente relação com o Arias, com o representante do Arias também. É uma conversa que acontece com frequência. A gente soube que teve interesse do Palmeiras, assim como de outros clubes. Na verdade, o Arias, desde sempre, tem o interesse de todos os clubes do Brasil, porque é um jogador espetacular e todo mundo quer ter no seu time um jogador espetacular. Na cláusula, no contrato de venda, né, do Arias, a gente tem uma cláusula, uma preferência do jogador. Então, se ele voltar para o Brasil, o Fluminense tem que ser notificado para saber se exerce ou não essa preferência. E o nosso planejamento é para exercer a preferência. A gente não sabe quando vai vir essa proposta, de quanto vai ser, qual valor o Wolves aceitaria fazer, mas a gente tem um planejamento sendo montado para exercer a preferência. Eu não posso garantir que a gente vai exercer, porque eu não sei qual é o valor que vem, mas estamos nos planejando para que a gente possa fazer isso. E aqui é um problema porque é o seguinte, nas entrelinhas. Ele sabe o valor que ele vendeu, mas ele não sabe o valor que o Wolves vai pedir. Na teoria, o Wolves não pode pedir mais do que ele pagou, porque ele tá caindo, né? Então, assim, qual que é a grande questão aqui? Se a gente tivesse feito a mesma coisa com o Danilo tava vestindo a camisa do Palmeiras agora, tá? Até pela forma como ele foi repatriado, o Palmeiras tinha condição de repatriar. A questão é, o Wolves pode pedir lá em cima, o Fluminense achar que não vale, aí o Palmeiras ter que pagar mais caro. Essa cláusula por si só ela já protege o clube de duas formas. Se o valor for baixo, eu compro de volta, porque é um jogador importante e eu falei, pra mim, o melhor do Mundial de Clubes ali. O PVC deu uma declaração recente, a gente até fez uma análise ali em live, de que o Arias não era o principal jogador do Fluminense. A questão é, não importa se é principal ou não, importa que o Palmeiras está precisando de um jogador para a função. Depender só do Alan e olhar o que joga Sousa e Facundo hoje, pelo amor de Deus. E aí essa cláusula protege o Fluminense também, porque se o Wolves pedir um absurdo, o Fluminense pode
sair da negociação, e aí quem for contratar o Arias vai contratar num preço lá em cima, um jogador que já tem uma idade, não vou dizer avançada, mas você tem que tomar cuidado, né? Qual o investimento que você vai fazer num atleta que já não é tão jovem assim. Então, o Fluminense pra mim foi bem e só me fez pensar nessa questão do Danilo. Se o Palmeiras tivesse feito a mesma situação com o Danilo tava jogando no Palmeiras hoje. E por mais que as pessoas falem assim, mas desde a volta o Danilo não foi o mesmo. No Botafogo, o Botafogo também não foi o mesmo. Mas no Palmeiras, será que o Danilo não teria um rendimento agora, em uma temporada inteira em 2026? Não é possível que o Danilo desaprendeu a jogar futebol e não é possível que eu imagino que outros jogadores aí que estão no Palmeiras façam a função do Danilo melhor do que ele, né? O próprio Evangelista. O Evangelista não amarra a chuteira do Danilo, né? Não dá pra comparar. Então, nem só o Evangelista, né? Nós temos os moleques da base aí agora, que pra chegar no patamar do Danilo vai pelo menos uma temporada pra mais. E quem sabe vai chegar no patamar que o Danilo jogou aqui. Então, pra mim, o presidente do Fluminense foi bem. Palmas pra ele aí. Não pra ele aqui em si, mas pra quem costurou essa venda do Arias, que protegeu, de certa forma, o Fluminense. Comenta aqui o que você acha a respeito disso. Tamo junto. Até mais tarde e valeu.